questionamento não, mas assim, a gente não faz divulgação científica propriamente. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem um limite de alcance. A gente está falando para um público que é um público de especialista, né? Mas como conseguir atrair e ter um alcance maior, como tornar essa literatura que é tão densa também acessível para que as pessoas saibam que aquele tema está sendo pesquisado, isso está sendo estudado. Pode ser que a pessoa não vá diretamente ao artigo, mas para a gente é interessante, é importante que se saiba que tem gente produzindo sobre aquilo. Aquela história do conhecimento ser desvalorizado, e aí a reboque disso você tem um desprestígio da ciência. Os marcos da revista, depois de 2006, né, acho que o grande projeto que a gente se lança assim, é a divulgação da revista nas redes sociais, nas mídias sociais. A gente começa a fazer isso em 2013, na verdade em 2012 a gente tem conversas, começa a pesquisar, a gente foi meio que estimulado a começar esse projeto. É bom dizer que nem eu, nem o editor científico e nem a equipe tinha muita experiência ou muita intimidade com mídias sociais. Éramos usuários, digamos assim, bem tímidos, mas a gente participou de um evento organizado pelo IBICT, que é um instituto de pesquisa de ciência da informação da UFRJ, ali na Praia Vermelha. IBICT, um evento IBICT, Fiocruz, Cielo, e nesse evento, esse evento discutia divulgação das revistas e uso de mídias sociais para a divulgação de produção de ciência, né? Especificamente de artigo científico, do que é publicado em periódico científico, né? Bom, a gente já saiu de lá, a gente já estava construindo um projeto para divulgar a revista. Nesse momento tinha um edital aberto do IPEA, que era um edital sobre inovação. A gente deu uma olhada no edital, apesar não tinha área determinada, a gente considerou que a gente estava construindo um projeto de inovação para a área de comunicação científica, de periodismo científico. A gente submeteu o projeto e eu devo te dizer assim, que com uma certa surpresa, porque a gente submeteu meio sem esperança, na verdade, a gente ganhou. E foi com esse dinheiro inicial, né, com esse dinheiro do edital, que a gente dá o pontapé, contrata uma jornalista para fazer parte da equipe e lança um blog. A princípio a gente lança um blog em português somente, Facebook e Twitter. Logo depois a gente fez uma avaliação e achou, e hoje a gente acha que foi acertada a escolha naquele momento, a gente cria um blog internacional. A gente chama de internacional porque esse blog publica muita coisa em espanhol e bastante coisa em inglês. Então a gente tem o blog, que é o que concentra os conteúdos da revista. A gente faz matérias, entrevistas que são publicadas no blog em português, espanhol e inglês, e a partir do blog a gente publica no Facebook nacional em português e o Facebook internacional, que a gente publica em espanhol e em inglês. E depois a postagem no Twitter. O Twitter é uma conta única, nacional e internacional. A gente lança o blog em 2013, então a gente está completando agora, acabamos de fazer em junho, 4 anos. A gente está fazendo uma série acompanha as métricas, que a gente
A gente é uma revista científica, a gente está divulgando uma produção que é uma produção para especialistas. Eu estou me referindo a temas como história das ciências, e aí dentro de história das doenças, história da psiquiatria, enfim, e a gente publica antropologia, ciências sociais, mas todos os temas com essa interface, com a proximidade de saúde. Então, a gente publica artigos que são artigos para historiadores, cientistas sociais, enfim. Como é que é a divulgação desse material? Eu estou me referindo de usar as mídias sociais. E então, eu acho que a gente tem aí um trabalho grande a ser feito para trazer o historiador para essa discussão, para a importância de fazer essa divulgação, principalmente hoje. Ela é necessária para a sobrevivência da disciplina, eu penso, porque a gente vive um momento de questionamento de quem é especialista, de questionamento em relação ao conhecimento. E uma desvalorização mesmo, uma desvalorização, né, exatamente, uma desvalorização do conhecimento científico. E a divulgação, ela trabalha na sua essência com a ideia de que quanto mais gente tenha conhecimento do que se é produzido, do que se é estudado, quanto mais a gente tiver uma sociedade que tem essa consciência da importância de se estudar os temas, de ter gente estudando sobre isso, pesquisando sobre determinados temas, mais a gente consegue apoio em defesa da ciência, da produção do conhecimento. É claro que a gente não está dizendo com isso que o conhecimento só é feito com especialistas, e aí eu acho que a história pública traz um ponto muito interessante da história colaborativa, da construção coletiva da história. Eu acho que talvez seja um ponto super importante e bem legal a gente trazer a divulgação científica, que já é um campo consolidado, com a história pública, e a gente fazer com que isso converse mais, que as duas áreas se olhem mais. Eu não tenho dúvida de que é preciso que a gente se dedique também a fazer essa divulgação. Ela é essencial para a gente sobreviver, para a gente trazer mais gente, mais pessoas para a área. Fica mais fácil para quando a gente está em sala de aula. O que muda, né? Um dado muito interessante é que pela primeira vez a gente consegue ter a ideia, um pouco da noção de quem lê e quem se interessa e sobre o que essas pessoas se interessam do que a gente publica. Isso é algo um pouco novo para a gente, né? O retorno ele sempre foi muito difícil de ser medido, né? As medidas de avaliação de um periódico científico, fator de impacto, citação, elas não cobrem na sua totalidade o alcance, qual é o público e para que aquele artigo ou por quem aquele artigo está sendo usado. Então hoje a gente tem com o movimento de Facebook e de Twitter, são públicos um pouco distintos. A gente usa timidamente, Brasil, timidamente o Twitter. O Twitter tem um alcance que ele é mais específico e é usado mais por um público estrangeiro, né?
Mas o Facebook, a gente tem uma circulação de professor, às vezes de alguém que se interessa por aquele artigo. Não é necessariamente da história, mas é de uma área próxima ou trabalha na saúde, enfim. E pelos comentários a gente percebe que aquele artigo não vai ser usado, citado, né? Mas ele vai ser discutido na sala de aula, ele vai ser levado para um curso de pós-graduação ou mesmo para um trabalho diferente desse mais formal. Então a gente consegue ter uma percepção, até olhando pelos índices, pelos indicadores que o Facebook fornece para a gente, de faixa etária, de feminino, masculino, temáticas, porque a gente acompanha as métricas no Google Analytics e a gente percebe que alguns temas eles despertam mais interesse do nosso público leitor. Eu te diria, por exemplo, que escravidão, temas relacionados à saúde indígenas, essas questões, a gente percebe que tem um interesse grande. Então isso é um dado do público em geral. Do público em geral, né? Porque o público que acessa as mídias, a gente consegue olhar um pouco pelos indicadores altimétricos, são métricas nas quais a gente acompanha o uso no blog, no Facebook e no Twitter, a circulação disso fora de um circuito mais acadêmico. Você consegue acompanhar se uma matéria do nosso blog foi citada ou foi compartilhada em uma determinada rede, num outro blog, num jornal. Então você acompanha. E acompanha também pelo Mendeley, que é uma espécie de comunidade usada muito pelos cientistas para compartilhar seus trabalhos, né? Então, que é um público mais específico. Então, a gente olhando para esses dados, a partir do que a gente tem de circulação nas mídias sociais, a gente consegue ter uma ideia. Claro que eu não posso afirmar isso, né? A gente a gente está olhando para esses dados, mas eu tenho uma ideia de quem está interessado, em quem está lendo as nossas postagens, quem está compartilhando e o alcance. Hoje a gente tem um acesso diário às postagens ao blog em torno de 300 pessoas, o que é bastante, a gente considera, para uma revista científica. A gente tem um grau de interação nas nossas páginas grande. O que eu estou chamando de interação? Compartilhamentos, marcação de pessoas, nesse exemplo que eu dei, chamando atenção para um assunto, né, marcando alguém que esteja pesquisando sobre aquele tema que a gente publicou. Então, a gente tem uma série de dados e de informações que a gente não tinha antes de entrar nas mídias sociais e de divulgar. A gente tenta acompanhar, a gente fazendo uma série de correlações, né, com o que é mais divulgado, com o que tem mais acesso, se também se reflete em citações, se isso passa pelo Google Acadêmico com os temas, o que é acessado no Cielo. A gente tem picos de acesso ao artigo quando a gente divulga no blog, no Facebook, no Twitter. Então, tem tudo dá mais trabalho, obviamente, acompanhar tudo isso. Por isso que eu estou dizendo que isso muda um pouco a nossa rotina de trabalho. É mais um trabalho, vamos dizer assim. A gente tem pedido releases dos autores que publicam os artigos, porque
tentando trabalhar de uma forma, uma linguagem mais leve, que acho que é um dos desafios para a nossa área, né? Escrever um texto mais leve, mais compreensível para um público maior, e publica esse release que o autor manda também. Então, a gente tem a possibilidade, assim, falando em linhas gerais, a gente tem uma possibilidade de ver temas que têm um interesse desse nosso público, leitor, por meio de compartilhamentos, de comentários, de retweets, vamos dizer assim, e começa a comparar isso com o que é acessado no Cielo, que é uma plataforma aí de artigo, uma plataforma para produção científica, né? Como é que essa divulgação tem impacto também nessa aferição mais tradicional.